Que maravilha, queridos. Vamos orar, louvamos, já exaltamos e vamos continuar nessa caminhada, nessa peregrinação espiritual, adorando o Senhor. E queria que você curvasse sua fronte e orasse a Deus. Nós não viemos aqui por acaso, viemos com um propósito específico. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, é abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Pai. Derrama sobre nós bênçãos sem medidas, Pai, e transforma o nosso coração. Que tua palavra, meu Pai, possa penetrar todo o nosso ser. Possamos entender, Deus, e vir até o nosso coração e que ela venha dar um fruto na estação correta. Muito obrigado, Senhor. Tira todo o nosso cansaço, tira toda a perturbação, tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E ser conosco, meu Deus, refrigera o nosso ser. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Hoje nós vamos relacionar histórias à nossa vida. E quero que você preste bem atenção na história que Deus está escrevendo em relação à história que você está escrevendo. E a base dessa meditação, dessa palavra, ela se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, lá pelo versículo 12, do 12 ao 15, Paulo vai dizer que nós plantamos e construímos em cima de um fundamento chamado Cristo. E esse fundamento, queridos, ele recebe edificação do povo, sendo que uns edificam com ouro, outros com prata e outros com pedras preciosas e outros com madeira, alguns com feno e outros com palha. Feno, para quem não sabe, é aquele resto de uma palha fininha, uma palha muito fininha que bota lá no celeiro do animal para ele ficar ali quietinho, bem confortável. O feno está entre a madeira e a palha. Aquilo lá é o feno. Então Paulo vai dizer que muitos constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Outros constroem com madeira, feno e palha. Mas no frigir dos ovos vai haver fogo, queridos, ali, e muito fogo. E a obra de cada um será testada, será provada. Se o material que você aplicou no fundamento, na base dessa construção, por ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, madeira, isso tudo vai para o fogo. Aquilo que sobrar do fogo, esse será salvo. No entanto, o que não sobrar do fogo, que ficar ali resíduo, esse será salvo, todavia como pelo fogo, ou seja, vai chegar lá sabrecado, queridos. E a Bíblia diz que cada um de nós vai chegar diante de Deus. Espero que nós não cheguemos com as costas sabrecadas. A nossa base hoje é 1 Reis,
capítulo 11, onde vai falar sobre um homem muito inteligente, muito sábio. Foi o homem mais inteligente do mundo e foi o homem mais rico do mundo. Mas ele morreu, queridos, foi embora. Foi um homem muito inteligente, mas também muito sábio, mas também deu muita dor de cabeça. Nós estamos falando do rei Salomão. E a Bíblia diz que ele herdou o trono do pai dele, Davi. Davi um dia se levantou ali com aquele, talvez, bem animado, olhou para o sol e disse: vou construir uma casa para o meu Deus, porque eu vivo aqui em casas belas. Tenho minha casa muito boa, mas a casa do Senhor, onde é que é a casa do Senhor? Não tem. Então eu vou construir uma casa para o Senhor. Ele chama o profeta Natã e expõe o desejo deles. Natã, eu senti um desejo muito grande de construir uma casa para o Senhor. Então Natã vai dizer para ele: olha, Davi, se tu sentiu essa vontade toda de construir uma casa para o Senhor, vai nessa força, porque o Senhor é contigo. E Davi se animou e começou a desenhar a coisa. Começou a desenhar o formato. E no caminho, o Senhor vai bater um papo com Natã. Diz: Natã, quem te disse que eu sou com Davi para que ele vá construir um templo para mim? Natã, empolgado, disse: não, eu achava que o Senhor era com ele, né? Afinal de contas, o homem é segundo o seu coração, ele conversa com o Senhor também, tem intimidade. Volta lá e diz que ele não vai construir casa nenhuma para mim. Mas um dos seus descendentes, o seu filho, esse vai construir uma casa para mim. Apesar de que eu não estou pedindo casa alguma. Eu morei em tendas na época de Moisés, caminhei com Josué naquela arca, passei por toda a fase ali com Samuel, nunca pedi para que ninguém construísse uma casa para mim. Mas se é a vontade de Davi, diz para ele que ele não vai construir essa casa, mas um dos seus descendentes vai construir essa casa. E o descendente que veio logo em seguida foi Salomão. E Salomão, a Bíblia diz que no início foi um homem muito humilde. E orou a Deus. E Deus responde a oração de Salomão. Aliás, Deus responde a oração de Salomão por mais de uma vez. Mas o Senhor vai deixar bem claro para Salomão: Salomão, você vai construir uma casa para mim. Mas no dia que você pisar na bola, no dia que você pisar fora dos padrões, você pode ter certeza que você não tem mais parte nessa trajetória comigo, não. Ele já tinha falado lá atrás para Davi: disse, Davi, um dos teus descendentes vai construir essa casa. Todavia, se ele pecar, eu não vou tirar ele do trono. Não vou tirar o trono enquanto ele viver. E prometo que sempre deixarei um descendente no teu trono. Davi se alegrou, porque não iria fazer a casa, mas sabia que um dos descendentes iria fazer essa casa. Então Salomão já 39 anos reinando em Israel. No 40º ano em que ele estava reinando em Israel, e Salomão era um camarada da paz, um cara tranquilo, não procurou guerra com ninguém, muito
muito contrário do pai dele, que enfrentou várias guerras. Salomão foi um rei da paz, um rei que pacificou, um cara que construiu muitas coisas, inclusive o templo. Foi um articulador de primeira, mas ele tinha um problema, queridos. Ele tinha um problema, que aquilo dava uma incomodada no Senhor. Ele conseguiu o feito de arranjar 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Cara, não era fácil. E olha que na época não tinha a farmacologia que existe hoje. O problema para Deus não foi nem isso. O problema é que todas as vezes que Salomão enfrentava uma ameaça, Israel partia para combater essa ameaça. Mas Salomão fazia uma proposta quando ele via que o inimigo não era páreo. Ele perguntava para o outro rei: esse rei tem alguma filha? Tem. E ela é bela, é bem apresentável? Sim. Então manda ela e a gente não vai mais entrar em conflito com vocês, não. E nessa brincadeira foram 700 que ele colocou lá no harém dele. Fora 700, ele tinha mais 300 por fora. 300 concubinas, queridos, ou 300 amantes. Você chama aí como você quiser. E ao longo da vida dele, tiveram algumas dessas 1000 que ele se agradou mais. Algumas dessas 1000 que ele se agradou mais. Era mais chegado a elas. Inclusive tinha uma etíope no meio, que era uma africana, que Salomão gostava muito dela. E tinham outras. O problema é que ele foi ficando velho. Foi ficando velho e a mulherada começou a buzinar no ouvido dele. Disse: Salomão, poxa, faz tempo que eu não vou na casa dos meus pais e eu queria pelo menos ir para adorar o meu Deus. Porque eram de outros povos, não tinha nada a ver com o povo de Israel. E aí Salomão autorizava, ela ia, Salomão até ia junto, e ali ele chegava, a mulher adorava o Deus dela, ele ficava por ali desconfiado, não sei se eu entro. E com isso ele foi sendo levado pela conversa da mulherada lá. E aí ele já, para não dar pernada muito longa, o que ele fez? É melhor que vocês tragam essas imagens para cá e vocês adoram por aqui mesmo. E ele construiu altares para muitos deuses estranhos. E aquilo ali, a Bíblia diz que acendeu a ira do Senhor. E o Senhor foi lá e conversou com ele pela segunda vez. Salomão, eu só não vou te arrancar do trono agora, porque eu prometi para o teu pai que enquanto tu vivesse, tu estaria no trono. Mas assim que tu fechar os teus olhos e for sepultado junto com teus parentes, teu pai, eu vou dividir o teu reino para te aprender a respeitar. Porque não foi para isso que eu te coloquei aqui como rei de Israel. Não foi com esse propósito. E a Bíblia diz que um cidadão lá chamado Jeroboão se levantou, um general de Salomão, se levantou e nesse dia, com a ira, uma vontade muito grande de matar Salomão, porque ele era um homem de confiança de Salomão. O problema é que Salomão mandou construir um muro e andou fechando algumas brechas, com a ideia de que quem estava do outro lado não
passasse para cá e quem estava aqui não passasse para lá, ainda que seja de modo visual. Esse cara ficou muito invocado com essa situação e disse que iria matar Salomão. Mas Salomão morreu. Salomão morreu primeiro. E a partir do momento que Salomão morreu, o reino dele foi para um camarada chamado Roboão, filho dele. Filho dele assumiu o trono com uma série de problemas. Primeiro, Salomão tinha cobrado muitos impostos para construir o templo. O templo foi construído, mas Salomão devia muito. Tiraram muitas madeiras, ouro, prata, para arrumar a situação. Então, Salomão, ele pediu muito imposto. Aumentou muito a carga tributária do povo de Israel e o povo de Israel estava sufocado. Assim que ele faleceu, o povo foi lá com Roboão, disse: Roboão, o teu pai pesou muito a mão enquanto ele construía o templo. E a gente veio aqui para ver se dá uma melhorada, se dá uma baixada aí nos impostos. Ele disse: eu vou consultar a minha turma aí. Então ele foi lá, consultou lá os ministros dele, os caras da cúpula do governo, e pediu uma opinião, né? Como governante, Roboão pediu uma opinião. E os ministros de Roboão disseram para ele: olha, é melhor tu dar uma aliviada, que realmente a carga foi muito pesada. Ele: beleza, eu vou ver o que eu faço, obrigado e tal. Ele foi consultar a turma da universidade que estudaram com ele. E a galera, tudo jovem, né? Disse: não, Roboão, tu não vai fazer isso. Não vai baixar imposto de nada. Tu vai dobrar o imposto dessa turma aí para eles aprenderem a respeitar. E não vir com essa conversa de baixar imposto. Porque se tu baixar o imposto, vão te chamar de Roboão o mole, o manteiga. E Roboão pegou cordas e disse: rapaz, é verdade. Então Roboão foi lá diante da galera e disse: olha, o meu pai, ele tinha uma certa medida, mas a minha medida é muito maior do que a medida dele. Ele fez igual o Trump com o coreano. O botão aqui é maior. O meu dedo midinho mínimo, ele fala, o meu dedo midinho mínimo aqui é mais grosso do que a cintura do meu pai. E aí a galera se revoltou, disse: não, esse cara tá com brincadeira. Carga tributária nas alturas, esse cara veio com essa conversa fiada. E o que ocorre é que o povo se revolta contra esse indivíduo. E o reino dele é dividido, queridos. O reino dele é dividido. Porém, quando Jeroboão ia para matar Salomão, um pouco atrás, vamos voltar um pouquinho atrás, aparece um profeta chamado Aía. E ele diz para Jeroboão, o general que era de Salomão, disse: olha, ele rasgou a capa dele em 10 partes, 12 partes, e entregou 10 pedaços para aquele camarada. Disse: olha, não faça isso, não mate Salomão agora, dá uma segurada, porque assim que ele morrer, aí ele deu as 10 tiras da capa dele pro cara lá. Assim que ele morrer, Jeroboão, o reino será dividido e tu vai ficar com 10 partes. 10. Então o que acontece, queridos? Roboão, filho de Salomão, ele vai ter um impasse com esse Jeroboão, que era um general do pai dele. O negócio é tão antigo que parece até novidade, né?
Os caras querem conspirar, uma equipe de generais querem conspirar contra o presidente. Parece até a CPI que está rolando aí o negócio. Querem dar um golpe. E nesse lance aí de dar um golpe, Jeroboão realmente vai lá e dá o golpe. E ele leva 10 tribos. Eram 12, né? O cidadão ficou somente com 2. 10 foram para o norte. E 2 tribos ficaram no sul. Assim foi a divisão do reino de Israel. E esses camaradas começaram a reinar durante muito tempo. Agora, o interessante, quando foram para o norte lá, tiveram 19 reis. Israel teve 19 reis no norte. E no sul, a turma lá de Jerusalém tiveram 20 reis. Dos 19 reis que estavam no norte, nenhum serviu o Senhor. Todos pisaram na bola. E olha que tinha profeta lá. E os profetas avisavam o povo, mas o povo era coração duro. No sul, dos 20 reis que ficaram lá, 8 foram fiéis ao Senhor. 12 pisaram na bola também. E pisaram feio. E a situação entre o reino do sul, capital Jerusalém, o reino do norte, capital Samaria, estava insustentável, queridos. Estava uma situação terrível. No sul lá, Roboão estava paz. No norte lá, a turma lá de Jeroboão aprontando muito. Então, o Senhor vai entregar essa turma toda na mão de outros povos. É aí onde a gente vê a primeira invasão lá da Assíria. E os assírios chegaram em Israel e devastaram a cidade. Devastaram tudo ali. E os assírios eram um povo muito cruel. Eles não estavam preocupados. Eles tinham uma função: castigar o povo até os limites finais. E o povo vazou. E os poucos que ficaram, eles cortaram orelhas, pernas, detonaram a galera. Isso foi um período de muito sofrimento para Israel. Depois dessa turma aí veio Nabucodonosor, da Babilônia. O que Nabucodonosor fez? Levou toda aquela galera cativa. Foi todo mundo preso para o Iraque, agora o atual Iraque. E lá o povo passou muitos anos sofrendo. Foi muito sofrimento. Sofrimento e peia. Até que veio uma outra guerra muito forte do pessoal da Pérsia e invadiram lá a Babilônia, detonaram tudo, e um rei chamado Ciro disse: e esse povo que está aí? Não, isso aqui são os israelenses. Não, manda esse povo embora. Não quero esse povo aqui não. Eu prefiro receber imposto da parte deles, lá na terra deles, do que eles aqui que estão dando prejuízo. Porque essa era a filosofia lá do pessoal da Pérsia. Então mandaram o povo de Israel embora. Depois de muitos anos aí de sofrimento, luta, você vai continuar com a história lá em Esdras, Neemias, a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade de Jerusalém. O povo rebelde de Samaria lá também se reorganizando, se organizando com relação a novas construções, porque o estado, a cidade foi totalmente devastado. Totalmente. E fizeram até um outro templo. Se organizaram em fazer outro templo nessa época, quando o povo volta para Jerusalém e vê que não tem mais o antigo templo, porque Nabucodonosor tinha
destruído. Então eles começaram a fazer sinagogas, enquanto o templo maior era arrumado. E esse templo maior, queridos, ele só foi realmente arrumado por Herodes muitos anos depois. Então o povo de Israel passou por uma luta muito grande, uma peleja muito grande, feia. Mas por quê passaram por isso? Porque era um povo desobediente, desconheciam, viram os milagres que Deus fez na vida deles, mas esqueceram de prestar atenção naquilo que o Senhor estava escrevendo a respeito deles. Esqueceram do principal fundamento, daquilo que Deus estava escrevendo sobre a vida de cada um daquele povo ali. Por isso eles passaram por esse grande sofrimento. E a gente pode tocar aqui num ponto para a gente pensar e refletir. Mas como assim Deus está pensando naquilo que Deus está escrevendo a nosso respeito? A nossa vida, queridos, ela é traçada pelo Senhor. A Bíblia diz que antes de eu sentar e de eu me levantar, o Senhor já conhece esses meus passos. Antes que eu nascesse, Ele já me via no ventre da minha mãe. O Senhor sabe do meu pensar e do meu agir. Então Ele sabe tudo ao meu respeito. Talvez eu não saiba nem 1% a respeito de mim, mas Ele sabe tudo sobre mim. E o problema é que a história que eu quero levar, que nós queremos levar, não é a mesma história que o Senhor está escrevendo para nós. Deus está escrevendo algo para nós de acordo com a vontade dEle, mas nós não estamos ligados disso. A gente até ouve jornais, lê revistas, mas a gente esquece de ouvir aquilo que o Senhor está escrevendo a nosso respeito. A gente esquece de conversar com Deus e de compartilhar com Ele aquilo que nós pensamos. E coisas vão acontecendo nas nossas vidas que muitas vezes nós reclamamos. A gente reclama. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo aí com a nossa nação, a problemática aí na nossa justiça. O presidente diz: calma, rapaz. Calma, eu estou vendo, tu não está vendo. O povo lá correu, disse: vocês viram o que o profeta Aías disse lá para Jeroboão? O que vocês... Calma. Aías sou eu. O cara olha: é o senhor que é o Aías, o profeta? Ele disse: sim, sou eu. Eu estou sabendo, você não está, porque você não está ligado nas coisas do Senhor. Então às vezes a gente reclama, pula, se desespera e protesta, mas a gente não parou para perguntar para Deus se o que nós estamos passando e sofrendo, ou sei lá qual a fase da nossa vida, se aquilo ali bate com a história que Deus está escrevendo, ou se a gente está fazendo isso por nossa conta e risco. Por nossa conta e risco. De repente você está pretendendo fazer algum tipo de negócio e a coisa não deu certo e você ficou muito triste. E aí você lembrou de Deus e vai orar para Deus e: Senhor, por quê? Ele vai dizer: porque eu quis. Não é da tua vontade, é da minha vontade. E aí você vai estressar e vai dizer: então foi o Senhor que também fez eu sair do meu emprego. Ele diz: não, aí é problema teu. Aí já não foi eu, aí já foi problema teu. Sabe, queridos, a nossa sintonia está destonando
com a sintonia de Deus. Deus está tocando uma música e nós estamos tocando outra. Não está batendo a coisa, está desafinado aí. Precisa haver uma sintonia para nós. Precisa haver ali um clamor. Senhor, eu quero que o Senhor escreva, continue escrevendo, e que essas palavras elas possam penetrar em mim, que eu possa seguir aí a tua vontade, que não seja a minha vontade. Está faltando esse diálogo com o Senhor lá. Está faltando essa concordância com Deus. Se nós somos servos do Senhor, nós precisamos combinar com Ele. Se nós fazemos a besteira e a coisa não dá certo, não tem como depois estar clamando: Senhor, por que não deu certo? Porque a gente não clamou, não combinou com Ele. Precisa haver uma concordância conosco. E eu fico imaginando que Deus contou a nossa história. Como Ele contou a história de Davi. Ele disse: Davi, eu vou colocar um dos teus descendentes no trono, para que ele nunca fique vazio. E ainda que esse teu descendente venha a pecar, eu de modo algum apartarei dele a minha salvação. O problema, queridos, é que todo mundo olhava para Salomão. Salomão foi o grande descendente de Davi. Mas quando Deus dizia para Davi: Davi, eu vou colocar um dos teus descendentes no trono, e o trono dele será perpétuo, não tem fim. Ele não está falando de Salomão. Ele está falando naquele que entra em Jerusalém montado em cima de um jumentinho e o povo grita: bendito que vem em nome do Senhor. É esse Deus que está tão perto de nós e a gente às vezes não vê, não sente. Eu tive num local, eu não senti, parece que eu não senti nada. Precisa se chegar mais a Deus, se converter, se quebrantar. Vocês já não ouviram pessoas assim? Eu fui assistir ali uns irmãos cantando, o cara estava pregando, uma mulher também pregou, e eu não senti graça, não senti nada. É porque o estado está muito triste, o estado dessa alma está muito triste, queridos. Então Deus vai dizer para Davi: Davi, acalma o teu coração, querido, porque o reino do teu descendente, ele é eterno, não tem fim. Jesus vai diante de Pilatos, e Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus diz para ele: o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus manda 2 e 2 anunciar boas novas, e quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, está no meio de nós, está em volta de nós, ele não está falando de Salomão, queridos. Ele está falando dele mesmo. E ele quer que nós sejamos um com ele. Aleluia. Que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Foi de ter comunhão com o homem, de poder segurar na mão do homem, passear com ele, abraçar, de poder dizer: olha, esse aí é semelhança nossa. Criamos ele a nossa imagem, a nossa semelhança. É essa intimidade que Deus busca com o homem. Por isso nós precisamos prestar atenção na história que o Senhor está escrevendo ao nosso respeito, para que quando nós chegarmos no céu, a gente
pela sua misericórdia e pela sua graça, ainda que com as costas sabrecadas de fogo queimado, mas possa chegar lá. Como Paulo diz, olha, sobre esse fundamento que vocês estão percebendo, que é Cristo, aquilo que você construir ali, seja com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, isso vai ser jogado no fogo, e o fogo vai consumir tudo. E ao final ele vai observar se sobrou alguma coisa dali. Feno, palha e madeira a gente sabe que vai embora rápido. Fogo leva tudo. Ouro, prata e pedras preciosas já é mais difícil do fogo consumir. Mas consome. E Paulo vai dizer, todavia, a obra daquele que sobrar alguma coisa será salva. Que não sobrar, mas ele edificou em cima do fundamento de Cristo, ele será também salvo. Todavia, como que pelo fogo, ainda que ele chegue sabrecado lá, mas ele vai conseguir chegar. Portanto, o desejo do nosso coração é que nós possamos aprender a prestar atenção na história que Deus está escrevendo para nossas vidas, querido. Será que foi da vontade de Deus tudo que nós fizemos, ou grande parte nós tomamos a caneta do Senhor e deixa eu dar uma emendada aqui, porque o caminho vai ser desse jeito? Isso é para nós pensarmos. Que você possa chegar em casa e durante a semana dar uma lida lá em 2 Samuel capítulo 7 e 1 Reis capítulo 11, e você vai entender melhor essa história que Deus está escrevendo sobre nós mesmos, sobre cada um de nós. Não é uma coisa generalizada, não. Deus conta a história de cada um de nós. É só querermos e ouvirmos a palavra do Senhor. Senhor, eu quero participar sim dessa história. Quero que o Senhor escreva a minha história. Continue escrevendo a minha história, Senhor. Eu não vou ser uma pedra de tropeço, nem vou atrapalhar. A partir de hoje, eu vou dar mais atenção à história que o Senhor escreve na minha vida do que nas outras histórias que não vão me edificar em nada. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que o seu amor possa todos os dias estar em nossas vidas. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Coloque aí a mão no ombro de uma pessoa próxima de você e vamos orar. Eu sei que você tem no seu coração esse desejo. Eu sei que você busca a palavra do Senhor. Então não perca a oportunidade de orar, de agradecer a Ele e de realmente entregar a sua vida, a sua história para o Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e abençoador, Pai. E nesse momento, Deus, nós te pedimos e te clamamos, Senhor. Continua escrevendo a nossa história, Pai. E que se alguma coisa para trás não nos agradou, que possamos fazer uma reflexão profunda
e nos perguntarmos, Senhor, se realmente nós tomamos outro rumo e não prestamos atenção naquilo que o Senhor estava escrevendo, que possamos colocar o nosso ouvido mais próximo do Senhor, meu Pai, e que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, que o Senhor venha derramar bálsamo sobre nossas vidas, nos torne pessoas cada dia mais, Senhor, conhecedores da Tua palavra. Nós não queremos, Deus, uma aventura. Não buscamos aventura, Senhor, mas buscamos Te conhecer verdadeiramente. Que o Senhor continue, meu Pai, a escrever a nossa história, ainda que nós não concordemos com alguns fatos que acontecem nas nossas vidas, mas que seja das Tuas mãos, da Tua vontade, não da minha vontade, não da nossa vontade, mas que seja da Tua vontade, Pai. Que o Teu querer possa prevalecer sobre a nossa vontade. Abençoa, Deus, a cada um dos irmãos. Abençoa aqueles que estão aniversariando, abençoa aqueles que estão dodói, aqueles que estão enfermos, ainda que longe daqui, Pai. Mas nós clamamos, alonga os Teus braços, Pai, porque os Teus braços, eles não estão encolhidos para que não venha curar, que não venha sarar, que não venha dar o conforto. Toca nessa pessoa, Pai. Quem sabe há tanto tempo ali deitado, sofrendo, choroso, que o Senhor possa também contar a história desse povo, continuar contando, e que eles possam dar ouvidos a Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Sabemos que o Senhor apagou todas as besteiras que nós fizemos da nossa vida. E queremos, Deus, que a partir de hoje o Senhor possa escrever, continuar escrevendo, e que nós possamos dar ouvidos a Ti, meu Pai. Obrigado, Deus, pelos louvores, pela Tua palavra, por cada gesto de oferenda nessa noite para o Teu culto. E agora, Senhor, leva-nos para os nossos lares, nos dá uma segunda-feira alegre, uma semana feliz, de bênção, de prosperidade. Abençoa nossas crianças, Pai. Derrama o pão sobre a nossa mesa para que haja alimentos para elas, Pai. E ser conosco, meu Deus. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém.